oportunidade ficou de sentar no meio aqui, né, e mediar esse painel. Bom, obrigado, Bruno, obrigado, Fernando, pela presença. Para a gente começar e para que a audiência aqui conheça um pouquinho melhor, se vocês pudessem se apresentar e as empresas que vocês representam, contar um pouquinho da história delas, daí a gente vai para o tema do nosso painel, que é AI. Vamos lá, quer começar, Fernando? Vamos lá, vamos lá. Bom, meu nome é Fernando Catsones, eu sou fundador e CEO da Lifetime Investimentos, uma empresa muito focada na gestão de patrimônio para clientes de alta renda. E a gente olha o mercado aí de A a Z quando você fala de investimentos, né? Sou o único cara aqui, acho que de não TI, tá? Então eu sou bem, vou falar aqui Mas de a formação em negócio. engenharia que eu vi, então, mais ou menos. É que todo bom Elétrica, não, engenheiro elétrica, pode não ser vou um bom poder fugir profissional de muito. tecnologia. É isso aí. Valeu. Boa. Brunão, quer se apresentar e contar um pouquinho da Neospace? Bom, a Neospace, a gente vem desenvolvendo modelos fundacionais, né? E dentro desses modelos a gente quer reinventar um pouco como a experiência dos clientes, né? De atendimento, tanto na parte de conversacional, mas também na questão de CRM. Quando você entrar numa aplicação, num app de uma empresa, você já saber ali o que cada cliente precisa, analisando cada cliente de forma única, né? E dá uma experiência totalmente diferente, né? A maioria das experiências digitais hoje são muito similares. Então a gente quer levar um CRM totalmente baseado em AI para conseguir transformar essa experiência aí, é o nosso principal foco de pesquisa, junto com o Lang. Muito bom. Galera, só para dar um contexto, na hora que a gente tem a seguinte visão, Oracle AI resultados reais. E aqui a gente tem dois resultados diferentes pelo Prisma, um mais aplicado ao dia a dia, e vocês vão entender já já o caso um pouco do Fernando, e um outro, que é o caso da Neospace, muito mais na visão de desenvolvimento como uma plataforma que muitos de vocês que estão aqui na audiência depois podem até utilizar. Mas para começar, vamos contigo, Fernando. Conta um pouco da visão do que você tem usado de inteligência artificial, que o seu time tem usado. Acho que foi uma parceria super legal com o Distrito ali no desenvolvimento da usabilidade de vocês em inteligência artificial. O Distrito é um hub aqui no Brasil de inovação, porque ele está cada vez mais focado na parte de inteligência artificial. Um abraço para os Gustavos. Mas conta um pouquinho mais do caso da Lifetime, como que você tem visto esse novo dia a dia agora suportado por um melhor amigo que não é um humano. Vamos lá, gente. Bom, a Lifetime começou a falar disso de forma mais importante há uns 2 anos atrás, né? Quando aquele hype veio mais forte de AI e aquele medo de ficar de fora e não ser inovador o suficiente começou a nos assolar, né? Mas o grande desafio, ele passa por um princípio um pouco diferente na Lifetime, né? A Lifetime acredita que a relação entre humanos e no atendimento em um determinado perfil de cliente, que é o nosso perfil de cliente, que é o cliente de mais alta renda, né, o cliente milionário, o super milionário, ele vai sempre se estabelecer por uma relação interpessoal. Muito em função de neurociência, muito em função dessa geração hormonal que se tem na troca entre seres humanos. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu queria que vocês entendessem isso como o nosso grande desafio para pensar em AI, né? Porque a gente pensava muito lá como é que eu vou automatizar o atendimento, como é que eu vou deixar isso, como é que eu vou usar toda essa disponibilidade para tirar o meu atendente, né, que no meu caso é o banker, da frente. E no nosso caso foi o inverso, né? A gente trouxe AI como uma ferramenta ou como um potencializador desse atendimento. Então, o que a gente fez de lá para cá, né? O primeiro agente que a gente desenvolveu foi um agente muito focado em conseguir treinar o nosso banker para o nosso modelo de negócio, que é um modelo de negócio específico, que é um modelo de negócio voltado para o alta renda. Então a gente criou essa primeira versão do agente e colocou isso para treinar os nossos profissionais uma ferramenta de automatização, né? Você já tinha as plataformas de automatização, você colocava os treinamentos lá, quando você entra com AI ali, você faz com que todo o fluxo de fato ele possa ser muito mais efetivo em termos de treinamento. Depois disso a gente rolloutou isso para quê? Para que esse cara fosse realmente um copiloto, né? Um agente que andasse paralelamente ao banker na estrutura de atendimento. Então a gente acompanha todas as reuniões. Todas essas reuniões são validadas de acordo com o nosso modelo de negócio e aí
o banker tem todos os outputs daquilo que foi conversado, o que ele precisa interagir, o que foi a principal demanda do cliente, de acordo com o nosso modelo de Se negócio. ele esqueceu de falar alguma coisa, o AI depois lembra ele, ó, você deveria ter falado tal coisa durante a reunião. E aí vem depois. E o que a gente está esperando já, falando um pouco de futuro, né? É que esse agente, né? Ou esse futuro agente, ele venha a trazer toda a predição de atendimento daquilo que o cliente precisa, daquilo que o cliente precisa levar, muito baseado naquilo que não diretamente é dito na reunião, mas pode ser percebido por comportamentos de forma geral. Sensacional. Brunão, você, nessa nova jornada, né? Então, a primeira jornada você pegou ali a onda de digitalização, né? Agora você está na onda de AI. Como que você tem visto, como que a Neospace tem se posicionado, ainda mais agora, depois dessa recente aporte do Itaú, então vocês estão desenvolvendo muita coisa ali para o banco. Até a gente estava brincando nos bastidores, daqui a pouco a gente vai colocar o cérebro da Neospace dentro da Lifetime aqui para ajudar também a Lifetime assim que for possível, mas conta pra gente, por que desenvolver algo localmente? A gente falou bastante disso, AI brasileira e afins. O que você tem diferente de uma OpenAI? Como que você está buscando essa especialização em um modelo conversacional brasileiro e cada vez mais orientado aí para o setor financeiro, Bruno? Acho que o primeiro ponto é que a gente pensa em AI, a gente já pensa em linguagem, puramente linguagem, né? Mas a AI ela pode ser utilizada para gerar qualquer tipo de token, não somente um vocabulário que fala. Então, esse vocabulário que a gente pode criar, ele pode dizer, por exemplo, qual a aproximação do usuário, a capacidade de produção necessária para o próximo mês da fábrica, sei lá, infinitos usos, até de tomada de decisão estratégica corporativa. Então, ela é capaz de correlacionar muito mais dados do que um humano consegue para tomar decisões, o melhor preço do produto, o melhor valor para cobrar de um cliente de acordo com a capacidade de pagamento dele numa renegociação. Então, ela pode prever muitas coisas diferentes, né? Não somente linguagem, né? Como capacidade de crédito também. Então, a gente desenha modelos que não somente prevê linguagem. Quando você vai prever a aproximação antes do cliente entrar no app, né? O que ele vai fazer para chegar lá, o app ser totalmente diferente para cada pessoa. Então, isso envolve mexer um pouco na arquitetura dos modelos para compilar todas as transações, né? Imagina o CRM, você ter que pegar todas as contas, os extratos, a carteira de investimento, carregar tudo como estado daquele momento do cliente, né? E você conseguir processar... Que é dinâmico, que é dinâmico, e conseguir processar tudo isso para prever a aproximação dele. Ou a melhor forma de comunicar com ele, né? E depois usar o Lang para criar um argumento onde o cliente não se vê mais em caixinhas igual, porque a gente pensa muito CRM como caixas, né? Esse cliente é alta renda, esse cliente é não sei o quê. E esse conceito vai acabar. Basicamente, cada cliente é a caixinha dele mesmo, né? Cada cliente é único, não vamos mais colocar um monte de segmentação e tentar padronizar as pessoas em cima de vários padrões ali em cima dos dados. Então, esse é um aspecto. O segundo é que, na parte de linguagem, a gente quer ser muito melhor que o GPT para atendimento, né? E o GPT tem o objetivo de ser bom para tudo, né? Então, GPT, para quem não sabe, da audiência é General Proposal, então teoricamente Technology. Então é uma tecnologia de propósito geral, não especificamente para um use case. Querem chegar na EGA e tudo ali, né? Então a gente é focado para atendimento. Então o que a gente quer tornar um modelo muito mais simples para quem está implementando, porque é fácil você fazer um agente, mas na hora que você escala, por exemplo, 20 agentes, 30 agentes, 300 agentes numa corporação grande, com um monte de dado diferente, começa a ficar caótico a operação de agentes. E como testar? Aí você mexe no prompt, você não sabe o impacto negativo e positivo que aquilo vai dar. Às vezes você arruma uma coisa e estraga 30. Então esse modus operandi, ele a gente acredita que não é legal para o desenvolvimento futuro, né? Então toda a arquitetura que a gente está colocando no modelo é para facilitar o processo, todo o carregamento de memória, informações, integrações sistêmicas. Então, a gente quer tornar muito mais fácil essa operação e também levar para as empresas a capacidade de um jeito fácil, por exemplo, com estrutura de GPUs, a gente tem uma parceria grande com a Oracle aqui, de conseguir fazer os ajustes em cima das suas preferências, né? Porque por prompt é difícil, às vezes, você conseguir ajustar um modelo. E é muito difícil treinar modelo também. Então, como levar isso de um jeito fácil para que as empresas realmente consigam otimizar para o estilo dela, para o jeito dela, né, de resposta. Muito bom. Vamos contigo de novo, Fernando. Mudança cultural.
Queria que você contasse um pouquinho da experiência de usabilidade da sua equipe sobre AI. O Bruno ele tem uma frase legal, outra vez a gente estava num painel que ele falou o seguinte: muitas vezes a gente olha o AI como aquela coisa utópica, né? Então tem que ser melhor do que todos os meus atendentes, quando na verdade ele tem que só, no primeiro passo, ser melhor, muitas vezes, do que o status quo anterior, ou daquela pessoa da sua equipe que performance pior. Então, e isso vai gradativamente incrementando. Mas como que está sendo a mudança cultural na Lifetime, se baseando no auxílio, como você comentou, de inteligência artificial? Já é algo do dia a dia? Teve que ter um empurrão para começar? Você vê a coisa mais fluida daqui para frente? Como que você enxerga isso? Vamos lá. Quando a gente fala de ser humano, mudança é sempre uma palavra difícil, né? Então, embora sejamos uma empresa jovem, e obviamente você tem sempre aquela primeira linha lá de early adopters, que são aqueles que de fato gostam de tecnologia, se envolvem com tecnologia, a grande maioria de fato é mais reticente no começo, né? Então, a mudança veio, obviamente, com uma estratégia de mudança bem definida, né? A gente criou um grupo lá, que era um grupo de controle, que serviu tanto para testar, mas como também para trazer feedback e ser aspiracional para quem estava de fora olhando e ver o diferencial, né? Olha, quem usa a ferramenta, performance X% melhor, ou tem mais facilidade, ou tem X benefício, e aí você consegue fazer a transformação do todo. Mas o mais importante, eu acho que não é essa dificuldade de mudança, que eu acho que toda empresa vai ter, todo lugar vai ter, mas sim o efeito pós-mudança, né? Porque a hora que eles aderem ao uso e começam a ver os benefícios daquilo, parece que o trem ganha velocidade e nada segura. Muito bom. Brunão, vai lá. Até complementando esse ponto. É isso, bate-papo. Porque eu vejo que às vezes as empresas, elas lidam com a AI como se fosse a área de tecnologia. E o software tradicional, ele não está muito conectado com o jeito de lidar com a AI, ou evoluir a AI. É um negócio totalmente diferente, né? Então, porque o software, a gente sempre acostumou a especificar a regra de negócio e a gente desenvolve ele, coloca em produção e cria os test case para validar. Só que a IA, ela é muito mais parecido com uma gestão humana. Assim, então, por que no call center você tem supervisor para dar feedback, escutar as ligações? Né? E tem erro no call center ali, e para a galera tudo isso é normal, mas a AI a gente pensa como software que ela tem que ser perfeita, ela vai desempenhar aquela regra exatamente do jeito que a gente especificou, e não, tem uma inteligência ali, né? E a gente precisa dar feedback para ela, a gente precisa evoluir ela, a gente precisa adaptar ela para os padrões de cada empresa, então o jeito de lidar é diferente, e eu acho que as empresas têm um pouco de dificuldade de não entender isso, ainda achar que está lidando com uma demanda de software tradicional, entendeu? E eu acho que isso é sensacional, e a gente teve até essa conversa recente, né, Bruno, que você falou exatamente da metodologia de desenvolvimento de software, como você trouxe agora, pipeline, funcionalidade e afins, e a visão de AI sendo supervisionada por uma própria AI, né, que é a visão do contact center, que você tem lá quem está fazendo a chamada, que seria a AI que está respondendo, e tem uma outra AI, um supervisor que está falando, a sua resposta foi legal ou não foi legal. Então, é muito mais uma visão de aplicabilidade focada com um pensamento diferente, que permeia muito mais uma visão de negócio do que propriamente de tecnologia. E aí minha pergunta para você, ela vai nessa linha. Você vê hoje adesão de inteligência artificial partindo de algum usuário de negócio que vai ter que levar essa bandeira para dentro da empresa? Puta, eu gostaria de implementar isso aqui por conta de melhoria de processos, ganho de eficiência, seja qual for a usabilidade, ou você vê partindo de tecnologia, ou esses dois mundos caminhando em paralelo? Qual a sua visão? Acho que os dois podem dar esse push na companhia, assim. Às vezes você vai ter uma área de tecnologia mais inovadora, que está dando push na área de negócio, a área de negócio não está preparado para entender como lidar com esse ambiente, como montar uma operação que é diferente. Você estruturar uma operação para AI, com supervisor de AI, com supervisor de supervisor, com time humano, que a gente chama de human feedback, é uma operação diferente. E isso pode vir das duas formas. E às vezes você tem uma área de negócio que está querendo muito e dá o push para que a área de tecnologia consiga correr atrás e evoluir. Então, eu acho ambas as partes, acho que quem sair pioneiro nessas frentes vai ter vantagem competitiva, né? E know-how para conseguir adaptar mais rápido no futuro. Então, acho que ambas podem puxar esse movimento. Muito bom. Fernandão, para a gente ir caminhando já aqui para o final do nosso painel, se você pudesse dar algumas dicas para quem está começando essa jornada de AI, assim como vocês começaram ela um tempo atrás,
E como que você posiciona Lifetime para essa audiência que está aqui? O que você tem de visão? A Lifetime ser talvez o melhor assessoria financeira com base em inteligência artificial. Então conta um pouquinho do que você vê para o futuro e se você puder essas dicas de primeiros passos, acho que é super positivo para a audiência. Legal. Bom, como primeiros passos, né, se eu puder dar uma dica, tenham a mente completamente aberta e ouçam aí. Você falou, né? Puta, ficava no começo alucinação, imagina que ela vai dar uma direção que não tem nada a ver com aquela necessidade, então legal. É isso, imagina, a gente mexe com investimento, né, em dinheiro, né? Você sabe qual é a maior dor do ser humano ou não? O bolso. Boa, gostei. Perde dinheiro dele para você ver. Gostei, muito bom. Então, assim, se você não é muito efetivo nisso, você tem um problema sério. Então, a gente morria de medo de alucinação. E você percebe que a hora que você começa a tatear um pouco mais, isso vão aparecendo N caminhos. Então, assim, procurem bons parceiros. A Oracle é um parceiraço. A Distrito também, porque agradecemos aqui no começo também, um baita parceiro que pode apoiar, dar uma visão estratégica, e vão aparecer assim muitas oportunidades. Para o futuro, que eu vejo? Sim, espero que a AI seja parte transformacional da nossa empresa, porque veio para ficar. Acho que o que tem para fazer é quase inimaginável, né? Tem tanta coisa, parece coisa nova todo dia. Isso só vai fazer com que um dos objetivos que a gente tem fazer com que o cliente tenha a melhor experiência possível em relação aos seus investimentos no futuro, e a AI só tende a nos ajudar. Muito bom. Brunão, futuro Neospace, o que vem por aí, o que você poderia compartilhar aqui com a audiência, tanto de desenvolvimento quanto mercados que vocês estão atingindo, como que o pessoal encontra vocês para testar modelos de vocês, já está aberto, não está aberto, o que você pode compartilhar com a audiência? Bom, a gente está planejando esse ano lançar nosso modelo Open, né? Então a gente está trabalhando duro nisso aí, inclusive estamos trabalhando forte com as GPUs lá. Basicamente 24/7, sem descanso, né? Exato. Então a gente quer lançar muito esse ano ainda o modelo. Talvez a gente vai abrir o do CRM também Open, eu não sei. A gente está pensando ainda. Isso é bem importante, acho que para o Brasil a gente quer realmente colocar o Brasil forte no tema de AI global, né? A gente treina em todas as línguas, porque a maioria do conhecimento hoje de maior qualidade está em inglês ou até asiático de alguma forma. E então a gente já treina ele global, a gente quer que o modelo funcione globalmente, a gente quer escalar fora também, a empresa já está também fora nos Estados Unidos, então a gente comercialmente agora a gente vai atacar alguns segmentos, né? E em breve a gente está muito focado no case, né? Foca agora no case do Itaú, etc. Mas em breve a gente vai estar em algum momento mais ativo, lançando o Open, mais forte para toda a indústria. Hein? Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente já caminhando aqui para o final do nosso painel, então deixa eu até passar para o próximo slide. Aqui são alguns logos que confiaram na marca da Oracle, assim como Lifetime e Neospace no desenvolvimento de AI e de tecnologia. Esse painel não era para falar da Oracle, a gente tem esse mantra, então, Oracle AI, resultados reais. Então, cada vez mais, os nossos clientes falando sobre o potencial da nossa tecnologia é o que nos move. Nós temos um stand que está ali na rua principal, tem lá o carrinho do Max Verstappen, a Oracle também está junto com a Red Bull Racing na Fórmula 1, quem quiser concorrer, quem quiser ver um pouco da tecnologia que está sendo utilizada, ali a gente tem um showcase, super convidados para visitar o nosso stand e conhecer mais da Lifetime. Então, quem tem potencial, busque o Fernando para ser um potencial cliente deles, e em breve mais novidades da Neospace com modelos abertos e afins, gente. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fernando. Obrigado.